Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mas um dia o Senhor é aquele que sempre confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Sempre buscai nele um alimento sólido a fim de alcançar discernimento e não serem enganados. Porque o discernir entre o bem e o mal se discerne, porque nem todo espírito procede do Senhor. Assim como ele disse, só há um bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco que ouve a sua voz. Muitos são os falsos e enganadores que queiram passar por ele, mas são meramente falsos depoentes, aonde não ficarão impunes. O Senhor os vence pelo sopro da sua boca e fecha as sinagogas de Satanás. Os que dizem que são judeu e não são da sinagoga de Satanás. O Senhor não os conhece, segundo como aqueles que falam em seu nome, antes usam o seu nome em vão, e a palavra diz: não usarás o nome do Senhor em vão. Por isso mesmo cai nas suas próprias armadilhas, nas suas próprias ciladas, aonde armam a forca para o seu oponente, mas acaba armando para si mesmo. São aqueles que rolam uma pedra e são atingidos na volta, assim como abrem a sepultura, mas na verdade abre para si mesmo, porque o Senhor ri com desprezo e sempre são confundidos e envergonhados. Porque que o Senhor julgue entre mim e vós, se achais que é palavra meramente humana. Com a mesma medida que medires, sereis medidos, porque nós aprendemos por revelação divina e não pelos meros mortais, por isso estamos apartados de toda injustiça. Não há comunhão daqueles que seguem injustiça, que é Jesus Cristo, com aqueles que amam o prêmio da injustiça e são acometidos de lepra por conta da sua arrogância, prepotência, e se opor àquele que ninguém pode querer instruí-lo. Antes, sábio é aquele que permite ser instruído por ele e acata os seus conselhos e alegra da sua exortação franca e sincera. Mas a palavra diz que nos últimos tempos haveriam homens cruéis, amantes de si mesmo, ladrões, roubadores, presunçosos, cobiçosos, iriam mandar matar, achando que estaria prestando um culto a Deus, e as palavras meramente humanas destituídas de sabedoria não têm valor real algum se colocado na balança, e as suas atitudes já foram reprovadas diante daquele que tem uma balança fiel e verdadeira. Fostes pesado e achado em falta na balança do Senhor, que detesta pesos e medidas desonestos. E dia após dia o Senhor os vence. Ele tem uma espada em sua boca afiada a ponto de dividir a alma do espírito, aonde não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa reter o seu pneuma, o fôlego de vida. A palavra diz: o príncipe do poder do ar que opera nos cílios da desobediência, aonde após a erva se murchar e a sua flor cair, ainda a palha será lançada aonde não se consome pelo fogo.
castigo por traírem o Filho do Homem, aonde ele nos ensina: traído, mas não enganado. Não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Onde ele já dizia: para trás de mim, Satanás, porque a tua atitude não se reflete a de Deus, mas sim a dos homens. Seja todo homem mentiroso, e o Espírito, aqueles que são os verdadeiros adoradores, o adoram em espírito e em verdade, aqueles que reivindicavam a natureza divina e não vive por si, mas vive por aquele que reina, que governa, que nos prometeu: aquele que comigo perseverar, comigo reina e governa. E a sua vontade é feita tanto no céu como na terra, e não há ninguém que possa impedir o seu agir. Sim, o grande eu sou, antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim vos diz o Senhor.